Olá, eu sou o Marcos Soares XR. Neste mesmo dia 6 de julho de 2020, aproveito para fazer o quinto vídeo dessa edição, mas que eu não quis reunir com o tema anterior para não ficar muito longo e abordar essa questão desse termo que eu mesmo cunhei, cronocentrismo. Eu pelo menos nunca vi ele ser utilizado antes. Na verdade, eu desenvolvi essa palavra naquela noção de que nós vivemos numa época toda especial, especialmente para me referir àqueles que acreditam que vivemos os últimos dias, o fim dos tempos, o grande momento onde a grande revelação se dará, onde a grande transformação acontecerá. Ou seja, você considerar uma forma de se orgulhar por pelo menos estar vivendo naquele grande momento especial. Mas aqui eu vou usar no sentido mais suave, em analogia com a ideia do etnocentrismo, no qual você considera que a sua cultura tem o direito de julgar e determinar como as outras devem ser. Então são posturas etnocentristas e, consequentemente, racistas, quando você simplesmente chega para um outro país e vai dizer que aqueles hábitos deles lá estão completamente errados e que eles têm que fazer como a gente faz. Você olha por aquele sistema político lá e diz que esse sistema político está errado, nós temos que fazer como a gente faz. Um exemplo muito curioso nesse sentido é que a humanidade inteira, 99% da humanidade que já existiu, viveu sob regimes que nós não consideraríamos exatamente democráticos, ou mais especificamente sob regimes autocráticos por grandes dinastias, né? Por reinados, ou grandes líderes, imperadores, de forma que o que nós temos hoje nessa nossa democracia liberal é uma novidade histórica. E é uma excepcionalidade histórica, inclusive, porque na realidade a maior parte do mundo não vive exatamente assim. Se você for contabilizar, a maior parte do mundo não tem pelo menos não dessa mesma forma, esse nosso viés político atual. E ainda assim, nós e muitos dos nossos que até mesmo teriam críticas contra outros aspectos, não tem nenhuma restrição de chegar e apontar o dedo para um determinado país e dizer, ah, mas isso aí não é democrático, isso aí é um cara querendo se manter no poder indefinidamente, isso aí é uma dinastia, é uma opressão, é uma ditadura. Ou seja, esse é um viés etnocêntrico, que é o modo do qual eu vivo é superior a esse que vocês estão vivendo, então estou dizendo que vocês estão errados, vocês tinham que fazer diferentes. Veja só, tenha um certo cuidado também para não cair no relativismo total, porque eu também não aceito a ideia de que tudo é equivalente, que nós não podemos fazer esse tipo de apontamento. Agora, tem uma distinção bastante clara aí. Uma coisa é você comparar uma teia intercultural que se desenvolveu ao longo de um longo processo histórico, como por exemplo isso que nós chamamos de a cultura da civilização ocidental, tem um processo histórico muito longo, que absorveu elementos culturais de toda a parte do mundo. Absorveu vários elementos do Oriente Médio, China, Índia, Arábia, Grécia Antiga, Roma, e foi desenvolvendo isso tudo numa grande malha intercultural, absorveu elementos africanos, elementos das Américas, e chegou mais ou menos nesse grande amálgama multicultural, né, entre aspas, porque não é esse sentido que se costuma usar esse termo. E aí, esse grande síntese de diversas tradições, eu não tenho nenhuma dificuldade em afirmar que ela tem sim uma superioridade em relação a uma pequena cultura local. Por exemplo, não tem menor cabimento você chegar numa tribo isolada no meio da Amazônia e dizer, ah não, mas eles estão no nível cultural equivalente a nós. Não, por favor. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando disso de gente que, principalmente baseado no viés, em geral, estadunidense ou britânico, que já é um viés mais restrito em relação a essa grande malha supracultural, que nem sempre é compartilhado, inclusive por outras nações que têm sobre essa mesma malha, e quer chegar para uma civilização multimilenar, muito maior, com muito mais tradição, como por exemplo a Índia ou a China, e dizer como que eles devem fazer. Aí sim você tem um viés claramente racista, um etnocentrismo injustificado, baseado em preconceito, essencialmente. O que eu quero apontar é que muitas vezes isso não é apenas geográfico. Não é simplesmente você defender uma visão de um país ou outro. Às vezes é uma visão do seu tempo. É achar que você chegou num grande momento histórico de superioridade moral e intelectual que te permite julgar todos os outros momentos de acordo com os seus critérios, mesmo que você não tenha a compreensão deles. É para se ilustrar um exemplo bastante curioso.
essa discussão é bizarra sobre Zumbi dos Palmares e Quilombo dos Palmares. Sobre essa questão de dizer que Zumbi ou que no Quilombo dos Palmares havia escravidão. E aqui agora nós temos uma disputa de narrativas entre o movimento negro dizendo que não, ou que pelo menos não existia, não há nenhuma evidência que suporte isso. E os revisionistas, em geral, associados também a um certo reacionarismo meio estúpido, dizendo que sim, tinha escravidão. Pessoalmente, em termos históricos, eu sou mais tentado a concordar que havia sim. Eu acho muito difícil que não houvesse algum grau de escravidão no Quilombo dos Palmares. É uma questão da época. Porque a escravidão é generalizada no mundo, na maior parte do mundo, especialmente na África. Aliás, escravidão, ou pelo menos posturas análogas à escravidão, são posturas comuns na história do mundo. E nós precisamos desenvolver muito para começar a condená-las de uma forma mais específica. E mesmo assim, nós até hoje não a erradicamos. O modo como nós promovemos a exploração do trabalho no nosso sistema econômico, ele tem analogias claras da escravidão. E existe, por exemplo, uma escravidão absolutamente literal, que é a escravidão mesmo, que é preciso um esforço de embotamento mental para você não perceber, que é a escravidão prisional, o trabalho forçado de prisioneiros. É uma coisa que está se popularizando monumentalmente nos Estados Unidos. Por conta de quê? Por causa desse sistema econômico liberal, onde você quer colocar iniciativa privada para gerir presídios. Por que os Estados Unidos tem a maior população carcerária do mundo? Porque privatizaram o sistema carcerário. E aí, depois que privatizou, explodiu a população, porque começaram a inventar 1001 crimes malucos para sair punindo as pessoas, encarcerando e obrigando-as a fazer trabalhos forçados. Em benefício de quem? Claro, não estou dizendo aí que muitos desses prisioneiros não mereciam estar presos, até não devam trabalhar. Mas a questão é que, uma vez que você transforma isso num negócio, você incentiva. E da mesma forma como aconteceu na África, porque existia um escravismo lá, mas quando os europeus chegaram e começaram a comprar esses escravos, eles fomentaram, incentivaram esse comércio de escravos. A mesma coisa acontece quando você, por exemplo, privatiza um sistema carcerário e começa a fomentar o aprisionamento em massa por motivos cada vez mais fúteis e cada vez mais flexíveis, para que você disponha de cada vez mais mão de obra barata para trabalho. É uma forma de escravidão evidente, porque muitas dessas pessoas que estão lá condenadas nem sequer cometeram crimes efetivamente que nós consideraríamos crime em outros contextos. Bem, mas voltando à questão de Zumbi dos Palmares. Ora, o que está em questão aí? Uma visão claramente etnocêntrica de que, bom, como a nossa visão rejeita a escravidão, isso é um ponto inegociável, que até aí tudo bem. E como nós queremos dignificar o Quilombo dos Palmares, então nós precisamos dizer que eles concordam com o nosso viés cultural atual, apesar de ser um tempo de 300 anos atrás. E aí nós projetamos as nossas ilusões, as nossas noções sobre um fenômeno completamente distinto no espaço e no tempo, e dizemos que eles não poderiam ter escravos, caso contrário eles não serviriam para nós como exemplo, como uma referência. Ou seja, nós temos que romantizar um passado de acordo com as nossas ilusões atuais, com as nossas preferências. Então nós temos que dizer que não, eles não tinham escravo, não, era uma grande empreendimento pela liberdade. Daqui a pouco vão dizer que é pela democracia também, e a falta de documentação histórica nos impede de fazer qualquer afirmação mais acertada a esse respeito. No fundo, nós não temos como saber. Pessoalmente, eu não duvido que não tivesse escravidão nenhuma, talvez até como uma forma de reação ao modelo estrutural. Acho isso até relativamente possível, mas eu acho extremamente improvável, porque o Quilombo dos Palmares durou quase um século. Você vai me dizer que acha que não existia problema lá dentro? Que acha que não existia criminalidade lá dentro? Não existia punições para infratores? E o que eles faziam com esses infratores? Se não matasse ou torturasse? Aprisionava e colocava para trabalhar. Então, infalivelmente haveria algum tipo de escravidão. E se a pessoa não consegue perceber essa sutileza, é porque nem sequer entende a noção de escravidão. Escravidão não é porque eu escravizei, porque eu acho que achei bonito. A escravidão é principalmente de tudo uma alternativa ao extermínio no contexto de guerra, onde você, ao poupar a vida dos derrotados, você dá a eles a chance de se manterem vivos, mas trabalhando para você, né? Ou seja,
é uma forma que foi muito dominante, de uma certa forma até hoje é, porque quando um país vence o outro numa guerra, mesmo no contexto atual, ele impõe uma dívida sobre o outro que vai obrigar o outro a trabalhar muito mais para pagar essa dívida. Então é uma coisa muito perene na realidade. Então esse é um exemplo claro de que você pega uma noção sua, a nossa percepção étnica aqui, étnica e ética, a nossa construção cultural que nós consideramos como a superior, você não só utiliza ela para julgar outras culturas, inclusive outras civilizações, mas para você aceitar um fenômeno histórico como algo que deva ser respeitado, você tem que projetar aquilo lá em cima dele, senão você não aceita. Aí fica essa discussão meio tosca aí, evidentemente. Insisto, nós não temos como saber exatamente se havia ou não escravidão no Quilombo dos Palmares, mas é altamente improvável que não houvesse pelo contexto da época. Você pode ter uma rejeição clara entre a escravidão entre as raças, mas sem ter uma rejeição entre a escravidão dentro da raça. Como nós, na verdade, não temos hoje, no século XXI, na nossa supostamente iluminada civilização, nós não conseguimos ver fenômenos escravocratas claros acontecendo embaixo dos nossos olhos. Não estou falando só dessas fazendas de escravos aí ou trabalhadores em condições análogas da escravidão, que por sinal esse governo resolveu facilitar ainda mais, né? Fornecendo uma série de concessões para fazendeiros e empresários que já foram pegos explorando o trabalho escravo literalmente. Mas além disso, nós temos uma série de processos de trabalho que remetem a essa ideia de escravidão, em especial essa da questão do trabalho de apenados, né? Então, esse é um exemplo claro onde nós manifestamos uma postura etnocêntrica e consequentemente racista, no único sentido concebível, mas não apenas no sentido geográfico, no sentido temporal, histórico também, utilizando os nossos consensos atuais para julgar o passado e dizer como é que eles deveriam ter sido, e que para eles serem reconhecidos como alguma coisa valorosa, eles têm que se submeter aos nossos critérios, mesmo que nós vamos enfiar esses critérios lá na marra, quer isso seja verdadeiro ou não. Eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 6 de julho de 2020. Obrigado por sua atenção.